Hoje o recado que eu venho trazer aqui para você, palmeirense de plantão, que torce para o seu Palmeiras e que está tão ansioso quanto eu, e quanto todos esses 18 a 20 milhões de torcedores do Palmeiras espalhados pelo Brasil e pelo mundo, são notícias muito quentes, muito importantes e que podem sim mudar a história da Sociedade Esportiva Palmeiras para este, que pode ser um dos anos mais importantes de toda a história do Palmeiras, o ano de 2025, o ano o qual vamos disputar o maior campeonato mundial de todos os tempos. Sim, aquele inspirado no nosso título mundial de 1951, e não são palavras minhas, são palavras do próprio presidente da FIFA. Tô falando do quê? Ô Carlinhos, fala logo, calma. Fica até o final do vídeo que vale a pena. O Palmeiras acaba de contratar Mikael. Carlinhos, eu não conheço. Mikael foi simplesmente considerado o zagueiro do ano na Liga Norte-Americana de 2024. Portanto, uma posição muito requisitada pelo Abel Ferreira, por toda a comissão técnica do Palmeiras, desculpem. Gustavo Gomes vai ter agora um nome importante, além do Bruno Fux, que veio aí pela troca do Caio Paulista junto do Atlético Mineiro. Então, se não perco as contas, estamos contabilizando Facundo Torres, Emiliano Martinez, Paulinho, Bruno Fux e agora Mikael, um baita zagueiro. Um baita nome para acompanhar Gustavo Gomes ali na defesa, de repente como líbero, um cara geralmente muito forte, na verdade usualmente muito forte na Liga Americana, elogiadíssimo, sim, repito, foi considerado o zagueiro do ano, a posição do ano de 2024, e olha, o Palmeiras começa a mudar os seus ares, o Palmeiras começa a tomar um novo formato. Não estou passando pano, meus palmeirenses de plantão, para a fase do Campeonato Paulista vivida pelo Palmeiras, que é uma fase triste, claro que é triste, mas um grande comentarista aí do Grupo G, do Grupo G aí, que eu não gosto de falar nome, disse uma coisa que veio de encontro, tem uma intersecção muito grande com minhas palavras. Sim, o Abel Ferreira foi muito inteligente de usar o Campeonato Paulista como moldes de mais de um treinamento. É bonito falar isso? Não, não é bonito, mas é o que aconteceu. O Abel Ferreira, com receio e entendendo que a diretoria do Palmeiras poderia demorar mais que o tempo esperado, mais do tempo desejado por ele, para as contratações chegarem e para ele começar um trabalho a contento, portanto, o campeonato, até porque o Campeonato Paulista começou já faz mais de um mês, ele ficou com receio das contratações chegarem a tempo, tanto que foi o que realmente aconteceu, e sim, poupou aqueles que ele subentende serem os jogadores mais importantes da equipe do Palmeiras. Então, nessa lista entraram, pouparam o Gustavo Gomes, o Veiga, o próprio Estevão e outros jogadores que ele sim preferiu poupar para não causar um dano maior diante das novas agendas que estão para chegar. Nós estamos falando, pessoal, até dia 18 de março, nós vamos estrear na Libertadores, não é pré-Libertadores que estão jogando já, nós temos um pouquinho mais um tempo, um pouquinho mais de tempo aí, mas já está logo ali, 18 de março, Libertadores da América. Este ano aqui é o segundo campeonato mais importante para o Palmeiras, claro, o mais importante chama-se Mundial Interclubes 2025, que vou falar já. Então a Libertadores começando dia 18 de março, tem tudo para trazer para o Palmeiras mais notoriedade ainda, mais dinheiro em caixa ainda, mais visibilidade, mais respeito para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Time este que veio se consagrando na última década e meia de forma magistral. Foram basicamente aí 15 títulos nos últimos anos aí,
mais de 15 títulos. Então, o Palmeiras ganhou sim um respeito muito grande no cenário nacional e também internacional, mas nada como uma exposição desta grandeza, nada como uma exposição de um Mundial Interclubes disputado com dezenas de times, disputado com muitos times. Não é aquele chaveamento que alguns campeões aí, que alguns times se sagraram campeões nos últimos anos, acabando uma Libertadores e pá, um jogo lá, tudo pode acontecer. Ah, Carlinhos, você tá falando isso porque você não ganhou? Não, tô falando porque realmente é um campeonato mundial nos mesmos moldes do nosso título de 1951. O presidente da FIFA disse isso. Não sou eu que estou dizendo. Os moldes são esses. É muito time jogando, chaveamentos, eliminações, e daí vai sair um título mundial interclubes. E é claro que o Palmeiras precisa fazer bonito, pessoal. Nós, olha, singelamente, não estamos dizendo que o Palmeiras tem tudo para ser campeão. Se bem que o futebol é uma caixa de surpresas. Não conseguimos ainda comparar o nível dos times sul-americanos, latino-americanos com os times europeus. Até hoje com os times árabes. Muita gente aí confunde a Liga Árabe com não ter tradição, com o fato de não ter jogadores. Tem muito dinheiro, muito recurso. E lá estão indo os jogadores, os melhores jogadores do planeta, tanto lá quanto na língua inglesa, que nunca foi uma liga de grande renome, era mais a liga italiana, depois a liga espanhola, e aí vem. Então o Palmeiras precisa fazer um campeonato mundial de respeito, que não cause vergonha para o seu torcedor. Logo nos primeiros 3 jogos, que são os joguinhos de grupos, tem que fazer bonito, tem que vencer, tem que mostrar que é um time competitivo, porque passando esses 3, passando de repente para as outras fases, o Palmeiras já desembolsaria aí milhões de euros, já traria aí muita grana para o seu caixa, já cobriria aí todas as despesas gastas este ano com contratações. Então, é um jogo de objetividade, é um jogo aí entre contratações, títulos, buscas, vitórias em campeonatos de renome, é um jogo de xadrez. E é isso que, por vezes, alguns torcedores aí, imediatistas, e me desculpem, podem criticar, estão falando nas redes sociais sobre este Campeonato Paulista. Também não estou feliz. Teve um torcedor aí, um inscrito do meu canal, um seguidor, disse o seguinte: Carlinhos, poxa, você está falando bobeira. Este Campeonato Paulista poderia ser o tetracampeonato do Palmeiras. E, portanto, o único em toda a história a conseguir um tetracampeonato. Tá tudo bem, pessoal. Tudo bem, é um tetracampeonato paulista. Mas vamos por partes. Ainda assim, é um campeonato paulista. É um marco legal, muito bacana, mas eu prefiro 10 vezes, eu acredito que o torcedor palmeirense, que quer ver o palmeirense no cenário internacional, ou no cenário nacional, de forma respeitosa, prefere e sabe tirar os cacos do corpo, os cacos do coração e começar a pensar um pouco com razão, tirar a emoção de lado, entender que o Palmeiras está num momento de reformulação. Reformulação não é do dia para a noite. Carlinhos, você está passando pano para a diretoria do Palmeiras? Não! Não tô passando pano. Carlinhos, você está passando pano para o Anderson Barros? Não! Os erros que eles cometeram são impagáveis. Perderam o Claudinho ali no susto por erros, demoras, por morosidade administrativa, é impagável. É um erro incalculável. A própria presidente falou, se bem que a presidente agora está tendo que se coçar e parar de apontar culpados. Então, não estou passando pano para nenhum dirigente do Palmeiras, não estou passando pano para nenhum daqueles que foram responsáveis direta ou indiretamente pela falta de contratação e pela morosidade, bem como pela falta de persuasão nos projetos do Palmeiras para com essa oferta aos jogadores de expressão internacionais aí, por vezes brasileiros, muitas vezes brasileiros, claro.
mas de expressividade, que é o que o Palmeiras vem precisando para os campeonatos que vai enfrentar. É uma agenda diferenciada. Quando o Abel Ferreira comentou aquela seguinte pérola, que para mim é uma pérola verdadeira, uma pérola que separa homens de garotos, não tem problema nenhum ele falar isso. Ele, inclusive, está apontando desde o começo que precisa de pelo menos mais 3 jogadores. Ele está falando isso, pessoal. O Abel Ferreira não desaprendeu. Ele disse o seguinte: é muito mais interessante, é muito mais importante para os clubes como o Corinthians, como o Santos e até como o São Paulo, que ganhou apenas uma Copa do Brasil nos últimos anos, conquistarem este campeonato paulista do que o Palmeiras, que é tricampeão e não está devendo este título para a sua torcida. A torcida vai querer ganhar tudo todos os anos? Vai. A torcida vai querer ser eliminado em algum campeonato? Não, não vai, tá tudo certo, mas não dá. É impossível. Não há Barcelona, não há Real Madrid, não há Betis, não há PSG que não sucumbam em algum momento em disputa de títulos. Então, pessoal, vamos começar a entender que o Palmeiras está começando a pensar grande, começando a pensar em âmbito nacional e internacional. Tá tudo bem, se não for pro Paulista, vamos ficar basicamente um mês sem jogar bola. Tem algum tempo para esse time pegar uma liga e ainda temos alguns dias aí, mais poucos dias. Vamos torcer para a diretoria, não vou falar tomar vergonha na cara, que é muito pesado, mas tomar tino, pegar aquela competência que botou na gaveta pelos últimos meses, até o final aí do ano de 2024, meio do ano de 2024, o qual conquistamos o título paulista só, e botar em prática, para que a gente consiga contratar as peças que faltam. Então vou repetir, até agora vieram Facundo Torres acertadamente, Emiliano Martinez por enquanto acertadamente, Paulinho tem tudo para dar certo, é um goleador, tá? Tem tudo para dar certo. Chegando agora o Mikael foi eleito em 2024 o jogador de zaga da Liga Norte-Americana. Tá certo? Foi eleito o jogador da Liga Norte-Americana, tá vindo do Houston e tem muito, mas muito a oferecer para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, nós já temos que entender que este elenco é uma questão de dar liga, até porque material humano não é pastel que você coloca na fritadeira e tira. Ele precisa de dar liga, ele precisa de dar volume de jogo, receber volume de jogo, ele precisa se ambientar no clube, se ambientar com as normas, com o esquema tático, com a psicologia, com a filosofia do seu treinador, que é um treinador indiscutivelmente competente. Não adianta os comedores de amendoim falar que fora, Abel, já deu. Por favor, quem é que nós vamos contratar? Eu vou repetir. Quem? Celso Rotti? Filipão, acabou. Tite, não! Tite já veio, já provou até onde pode chegar. O Palmeiras tem tudo para continuar com Abel Ferreira, que foi o maior vencedor de todos os tempos. E vocês estão pensando em dispensá-lo por um campeonato paulista fracassado, mas que não é culpa dele, porque ele precisa de peça. É a mesma coisa de você chegar para o melhor jogador de todos os tempos da sua equipe e tirar a rainha, tirar o rei e tirar um peão. O cara vai estar defasado, ele não vai conseguir ser campeão, ele não vai conseguir fazer um bom jogo, ele não vai fazer uma partida que vai te agradar. Então, vamos entender os planos do Abel Ferreira, vamos entender o fato dele ter resguardado todas as peças mais importantes nos momentos em que, de repente, a gente gostaria de estar nas finais do Paulistão. Ainda pode chegar. Sim, ainda pode chegar. Eu, sinceramente, estou contando com não chegar mais nas finais do Paulistão. Até porque chegar nessas condições não é nada bom para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Por que, Carlinhos, que não é bom? Porque se nós passarmos, prestem bem atenção, que os dirigentes do Palmeiras se acomodem um pouquinho mais. Quando a gente fala em contratar mais nomes, os nomes faltantes na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, temos que ver os dois lados da moeda. Passarmos
para as finais do Campeonato Paulista, ainda sem o time entrosado, ainda sem estarmos com o time a contento, principal, estar com o time totalmente reformulado. É uma reformulação grande, muito grande. Vem Libertadores em março, vem Campeonato Mundial Interclubes em junho, campeonatos estes sem desdém nenhum, que o Corinthians, por exemplo, não vai disputar e que tem que ser campeão. Eles têm obrigação de ganhar um título e que peguem já o Paulista, porque é o título considerado mais tranquilo de ser vencido agora. E vocês entendem isso, que isso não é desdém? São planos de acordo com a história, com a última década de cada clube. O Palmeiras é multicampeão na última década e meia. É título de comparação, e eu não estou escrachando ninguém, não. O Corinthians não ganha nada há 7 anos, não ganha um caneco, não ganha uma medalhinha. Vocês entendem isso, que eles têm que jogar cada jogo como se fosse o jogo da vida deles? Logo mais, o Corinthians, o futebol é muito assim, o Corinthians vai se reformular. Problema do Corinthians, deixa eles pra lá, vamos pensar em nós. Não precisa torcer para São Paulo perder, ganhar, não precisa torcer para Ponte Preta perder. Torçam, meus amigos palestrinos palmeirenses, que querem o bem do clube a médio prazo e que querem o clube num cenário nacional e internacional de relevância. O Palmeiras está se reformulando para coisas grandes, para coisas gigantescas a quais vencemos nos últimos anos. Nós ganhamos muitos brasileiros, nós ganhamos Copas do Brasil, nós ganhamos Libertadores da América, nós ganhamos muito título de importância. E claro, ganhamos títulos paulistas também. Mas quem é que aí troca uma Copa do Brasil? Quem é que troca um Brasileirão? Quem é aí que troca uma Libertadores por um título paulista? Ah, Carlinhos, tinha que ganhar tudo. Não vai! Não vai ganhar tudo. Se for para ganhar tudo, vamos pedir para todo mundo sair de cena e a gente mete WO. Não vai ganhar tudo. É humanamente impossível ganhar tudo, pessoal. Nem o Santos de Pelé ganhava tudo todo ano. Intercalava títulos com este Palmeiras aí, de Ademir da Guia, de César Maluco um pouquinho depois. Enfim. Então o Palmeiras está numa fase de reformulação, uma reformulação muito grande, muito forte, muito potente, uma regeneração em toda a estrutura dos jogadores. Os que estão aí não podem perder o seu brilho, não podem perder o seu ânimo. Ah, Carlinhos, eles têm mais é que jogar. Pera um pouquinho, não é assim. O jogador também tem que se sentir motivado, respeitado dentro do clube. É assim. Eu, por exemplo, não concordei com a saída do Rony. Eu não concordei com a saída do Zé Rafael. Acredito que deveria fazer um caixa, porque dinheiro o Palmeiras já tem há muito tempo, independente de Crefisa, independente de Superbet. O Palmeiras anda dentro da linha azul dos seus balanços patrimoniais há muito tempo. É um time que vem sendo respeitado pelas suas contas em dia e com seu balanço no azul há muito tempo. Então poderia sim ter se planejado melhor até antes de 2025. Comprado 2 peças, dispensado 2, para fazer um balanço. Para fazer um balanço. Foi isso, para mim, o maior pecado desta diretoria, não ter ido atrás de nomes na janela já do final do ano passado, ou do meio do ano. Haja vista que já perdemos outros títulos até o meio do ano. Só ganhamos o Paulistão. Era para entender que o material humano demora a ser regenerado, demora a ser incorporado, aceito, adaptado. Temos aí Felipe Anderson de prova. É um jogador ruim, mas é claro que não é um jogador ruim. É um jogador muito bom. Um jogador que estava sendo disputado a peso de ouro. A peso de ouro pelos clubes europeus, até pela Juventus da Itália, que queria agora chamá-lo, contratar, e o Palmeiras foi lá e atravessou. Então, temos tudo agora para reformular a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas tem um porém. Ainda precisamos de mais nomes. Ainda precisamos de um camisa 9, mais um meia de armação, precisamente um camisa 8, e pelo menos um ponta,
mais um ponta direita, tá? Precisamos de um cara na direita. Então, mais esses 3 nomes, fora esses 5 já chegaram, acredito sim que o Palmeiras vai ser um time competitivo no Brasileirão, na Libertadores, e nós vamos chegar num Mundial readaptados, com este elenco totalmente falando a mesma língua, e vão disputar por posições, sem contar o Maurício, que já vai ter voltado da sua lesão muito em breve, parece que ele vai ser recuperado muito mais rápido do que pensamos. O Maurício, temos o Thales também, que sabe fazer gols, o bom zagueiro da base, o Benedetti, que subiu, Alan, temos bons jogadores, só que o Palmeiras não, agora a torcida do Palmeiras precisa ter mais um pouquinho de paciência, porque vai colher os mesmos frutos que colheu após aquela mesma paciência de 2014, 2015, o qual começamos a beliscar muitos títulos, né? Na verdade, desde 2012, tudo bem, tivemos um descenso lá para a Série B, mas neste mesmo 2012, fomos campeões da Copa do Brasil. Então, o Palmeiras não deixou de ganhar títulos. Temos que entender que agora a grande importância é o Palmeiras atuante, forte, respeitado, muito respeitado em cenários nacionais e internacionais. Não podemos parar de disputar Libertadores da América, não podemos parar de pelo menos chegar até as quartas e semifinais de Libertadores da América, porque só assim, desculpem, o Palmeiras vai continuar se reabilitando, vai continuar, fica aquela doce bola de neve de entra dinheiro, contrata mais, aquela vazão e aquela entrada entre passivos e ativos muito saudável para o clube de futebol, que hoje é realmente o lenitivo, o remédio, ou até vamos dizer a proteína para que um clube de futebol faça bonito dentro dos cenários e da agenda maluca, a agenda extremamente cheia de compromissos, que é a agenda brasileira. Então nós estamos falando aí miseravelmente de Paulistão, não estou falando que vamos disputar todos, mas nós temos aqui no Brasil Paulistão, Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores e agora Campeonato Mundial também. Nós temos pelo menos 5, e depois também tem por vezes jogo de Recopa, super campeão da Copa do Brasil, sem contar esses jogos que também trazem títulos. O Palmeiras está se reformulando para voltar para o cenário nacional e internacional, respeitado, fortalecido, e que este clube aqui, porque este clube aqui merece muito respeito pela história que tem, merece muito respeito pelo que construiu na última década e meia, sobretudo sua história toda, mas na última década e meia nós fizemos ser respeitados, hein? Fizemos demais sermos respeitados e precisamos voltar neste cenário. Alguns dos comentários mais interessantes de seguidores dos meus canais aí, de arquirrivais como corintianos, São Paulo, falam assim: quem diria o Palmeiras pode ficar fora do Paulistão? Olha que interessante isso. Inconscientemente, os nossos arquirrivais estão dizendo assim: quem diria esta... Implicitamente, ele disse o seguinte: quem diria a potência Palmeiras ficar fora do Paulistão? Quem diria este clube gigante que é o Palmeiras ficar fora do Paulistão? Pois é, este quem diria no inconsciente do torcedor rival é uma coisa que foi plantada pelo nosso planejamento de mais de 10 anos, planejamento sério, planejamento de grana, planejamento de sede, planejamento de departamento de psicologia, de nutrição, de fisiologia, de CT, centro de treinamento, de alojamento, enfim, tudo no Palmeiras é de primeiro mundo. Então, que o nosso clube, que o nosso elenco também o seja. E para isso, nós precisamos de um time para reformular o clube, o time, porque a maior receita do clube, vocês podem ter certeza que, claro, são os patrocinadores, mas por conta do reflexo da sua equipe de futebol,
Isto sem menosprezar qualquer outra modalidade do Palmeiras, porque o Palmeiras é múltiplo esporte. Mas vamos entender que estamos num período de reformulação, de regeneração deste Palmeiras, que é sim um dos maiores, se não for o maior clube da América Latina hoje. Podem rir, botar risadinhas, podem botar memes, podem soltar o 100 Mundial, que este é um meme só de vocês. Este é um meme que está dentro da caixinha de humor dos rivais que morrem, que sofrem de inveja com todo o sucesso que a Sociedade Esportiva Palmeiras fez nos últimos 15, por que não dizer 20 anos? Porque nós de 99, na verdade de 93, 94, 96, 97, se não me engano também, 98, 99, 2000, de lá para cá nós ganhamos muitos, não paramos de ganhar títulos, pessoal. Nós somos um dos clubes, se não o clube mais vencedor de todos os tempos no Campeonato Brasileiro, na verdade na Liga Brasileira, no Brasil, no cenário nacional. Então nós somos respeitadaços, sim. Vamos entender isso, abraçar isso, parar de cornetar o Palmeiras e parar de dar vazão pro arquirrival. Não é arqui-inimigo não, arquirrival. Não a violência, tá? Pro arquirrival, não vamos dar alimento pro arquirrival nos espezinhar. Não vamos dar alimento pro rival nos ridicularizar, até porque nós não precisamos disso. Quem tá precisando deste Campeonato Paulista, não tô falando que não queria vencê-lo, tá, pessoal? É claro que vão entrar 1000 pessoas lá, eu recebo muitos comentários, ainda bem que no meu conteúdo está sendo muito bem visto, porque eu respeito todos os rivais, mas vão entrar comentários do tipo, só tá falando isso porque perdeu o Paulistão. Não! Estou falando isso porque é verdade, são números e fatos. Palmeiras não está carente de títulos paulistas, não está carente, a periodicidade de títulos do Palmeiras vai muito bem, obrigado. Times que não ganham há 7, 10 anos precisam se preocupar mais, muito mais. Agora, a preocupação do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, é dar continuidade à excelência dentro do futebol. O que dizem, né, ditados aí de grandes CEOs aí, empresariais pelo mundo afora, dizem o seguinte: chegar no topo já é muito difícil, se manter é mais ainda. Então, esta filosofia o Palmeiras já adotou. Agora temos que nos manter no topo. 2024, conquistamos um título. Não estamos no jejum de nada, pessoal. Vamos entender que o Palmeiras não está de jejum de nada. O Palmeiras não vive nenhum jejum. O Palmeiras continua sendo respeitado. Basta o seu próprio torcedor se respeitá-lo também. Temos que estar contentes com a demora nas contratações? Temos, porque isso é uma estrutura. Demora na reestruturação do clube, que precisa acontecer, assim, a passos largos. Precisa acontecer a passos de flash, claro, porque a reestruturação, ela demanda tempo. Não é contratar, beleza, acabou o problema. Contratou, beleza, precisa ver se o jogador dá certo. Por vezes, jogadores de muito renome chegam e não dão certo. Isso já aconteceu em qualquer clube do mundo. E outros que não são tão badalados chegam e destroem e jogam demais. Bom, vamos dizer aí, o próprio Maurício. Quem esperava que ele ia começar este ano dessa forma matadora, decisiva, com faro de gol apuradíssimo, e pode ser sim o nosso centroavante, um dos mais importantes. E não estou abdicando da contratação de mais um, pessoal. Não assistam o vídeo até o final e já curtam, hein? Já se inscrevam aí que ajuda muito o canal. Então não estou abdicando de mais um 9, que o Palmeiras precisa sim. A agenda é lotada de compromissos, mas o Maurício mostrou muita competência, mostrou um faro de gol apurado, mostrou que veio para brigar por esta camisa, para brigar por esta posição. E isso é uma briga muito saudável dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nós teremos aqui só jogadores que realmente representam o Palmeiras com todo amor, todo sangue, toda honra e toda glória. A Sociedade Esportiva Palmeiras está em reformulação. Você, torcedor palmeirense, precisa agora apoiar a reformulação. Vamos nos limpar dos cacos
desta tragédia anunciada, que é de repente sim a eliminação do Campeonato Paulista. Não vamos comemorar isso, mas que tiremos boas lições. Que a nossa diretoria, caso isso venha a se concretizar, corra urgente e tire da cartola aí artifícios, que tire da cartola aí uma sacola de persuasão dentro dos projetos para que seja apresentado a jogadores de renome, que dê tempo, pelo menos nessa janela já, de chegarem para se ambientar para os campeonatos que virão. Libertadores já em março, Campeonato Mundial em junho. Não adianta, dona Leila Pereira, um recado para presidente. Espero que chegue, muito difícil, mas espero. Com sorte, marque a presidente. Dona Leila Pereira, não adianta, com todo respeito, Dona Leila Pereira é uma ótima gestora, mas ainda não é a ótima dirigente de futebol. Ela está entendendo qual é o time do futebol. O futebol, já de entender que não se desenrola com tanta rapidez, ela precisa ser ágil. Ela precisa ser ágil para compensar a falta de agilidade, de repente, de outras equipes. Em ceder seus jogadores, né? Em vender assim de bate-pronto. Ninguém está morrendo de fome para vender seus jogadores. Os caras esperam, dentro da janela, outras propostas. Foi a experiência que passamos com o Andréas Pereira e que ela já achava que estava tudo certo, né? Foi o que acreditou-se viver com o Claudinho e que de um momento para o outro ele simplesmente desapareceu dos nossos planos e de nossa contratação. Então fica aí o meu recado, um recadinho que foi um pouco mais demorado do que o usual, mas eu agradeço demais. Já curtam o vídeo, compartilhem isso para que chegue a maior quantidade de palmeirenses possível, tá bom? Nós precisamos sim do apoio de você, palmeirense, sofredor, mas muito mais admirador de um futebol de arte, de um futebol vencedor, que é o futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá bom? Muito obrigado, hoje eu fico por aqui, um abraço e tchau!